mantenha um ambiente de refeição livre de distratores. E isso é algo assim que a gente tem que chamar muita atenção, porque cada vez mais a gente fica tentando distrair a criança para comer. E isso é muito comum, às vezes a gente faz no impulso e sem ver, porque a gente foi ensinado assim, a gente foi alimentado assim, né? Fazendo o aviãozinho para a criança comer, ou levar um tablet para a mesa, ou colocar uma galinha pintadinha na mesa, ou colocar ali, sei lá, uma televisão para a criança se distrair e comer. E se a gente faz isso, principalmente no começo, a criança fica muito dependente dessa questão. A criança fica muito dependente dessa distração. E aí, cada vez menos ela presta atenção na comida e ela nem vê o que ela come. Se ela nem vê o que ela come, como que ela vai aprender a comer? Como que ela vai aprender a distinguir um alimento do outro? Então, ela vai ficar sempre dependente daquela distração. Hoje eu quero te trazer aqui 13 dicas para você começar a colocar em prática com o seu bebê na introdução alimentar e com seu filho maior também, dá para você fazer isso, né? Para que você consiga melhorar essa relação da criança com o alimento e consiga prevenir tudo isso. E a dica número 1 é: apresente diferentes sabores desde o início. Eu sei que muitas vezes o início da introdução alimentar ele traz muita ansiedade para a família. E quando a criança demonstra que ela gosta de um alimento, a gente fica ali focada naquele alimento dia após dia. Ah, meu filho amou batata com caldinho de feijão. E aí todo dia oferta a batata com caldinho de feijão porque a criança gostou. Mas a gente esquece que esse momento é um momento muito oportuno para a criança vivenciar diferentes sabores, diferentes texturas, porque ela está moldando o paladar dela. E quando a gente oferta alimentos diferentes, a gente está trabalhando essa questão do paladar da criança. Então adicione alimentos desde rabanete, jiló, quiabo, porque você está trabalhando a questão do sabor da alimentação da sua criança, até os alimentos mais comuns, banana, mamão, manga. Então foque não somente nos alimentos que são mais comuns no seu dia a dia, mas também nos alimentos que são mais diferentes, ou que não fazem parte da sua rotina, porque assim toda a sua família vai poder vivenciar esses alimentos. Então, por mais improvável que seja o alimento, por mais que você ache que seu filho não vai gostar, inclua aquele alimento na rotina dele, na dieta da sua casa. Porque assim você vai ter a oportunidade de ensinar seu filho a comer esses alimentos. Então, a cada novo sabor que você inclui, você está ajudando a criança a desenvolver um paladar mais amplo, né? Você está ampliando o paladar do seu filho. E aí, isso tudo facilita a disposição da criança em experimentar aquele alimento novo, a vivenciar esses outros alimentos, esses novos sabores. A segunda dica: varie texturas e formas de apresentação. Então não fique focado somente ali na papinha de fruta diariamente. Trabalhe com textura diferente, com tamanhos diferentes. Ah, eu oferto só batata bem picadinha. Oferta batata em palito. Oferta de diferentes formas para que a criança tenha a oportunidade de ver oportunidade de olhar diferentes formas de alimentos, para que ela veja que aquele alimento pode ser servido de diferentes formas. E assim ela já vai aquilo tudo já vai se tornar habitual para ela. Porque hoje em dia a gente vê criança que é muito assim, come somente se for batata chips de uma determinada marca. Se mudar a marca, a criança não aceita. Porque ela não teve a oportunidade de vivenciar diferentes formas, diferentes texturas, diferentes sabores. E aí ela fica muito presa a só uma forma, a só um sabor. E aí ela não consegue ampliar toda a sua visão, a tudo que a sua alimentação pode ofertar para ela. E quando você trabalha diferentes formas, diferentes texturas, você está ensinando a criança a usar diferentes músculos na boca para ela aprender a mastigar, para ela aprender a engolir. Então, varia a forma como a criança vê o alimento, como ela vê a comida. Tamanhos pequenos, tamanhos grandes, palitos maiores. Assim a criança vai se sentir confortável, tendo a noção, né, de que os alimentos eles vêm
em formas diferentes, em tamanhos diferentes, em pedaços diferentes, né, em apresentações diferentes. Então você está ampliando a forma como o seu bebê vê os alimentos. E nisso tudo você está sim prevenindo seletividade alimentar. Você está prevenindo dificuldade alimentar. A dica número 3. Deixe que o seu bebê se suje, né? Não fica muito preso ali à limpeza. Ai, meu bebê, ele não pode se sujar, ele tem que ficar limpinho. Por quê? Porque ele está explorando o alimento com a mão, com a boca. E se ele tá tentando ali, você tá ofertando o alimento de colher, ele tá querendo tentar pegar a colher, tá tentando levar a boca, deixe que ele faça isso. Deixe que ele tente levar o alimento à boca. Eu tenho certeza que o seu bebê, ele pode te surpreender com a capacidade que ele tem, com a disponibilidade que ele tem de fazer tudo isso. Então ele tá num momento de desenvolver um bom relacionamento com o alimento. E isso tudo é muito mais importante do que os bons modos à mesa, do que evitar dele ficar sujo, do que dele não fazer muita bagunça. Então deixe que ele explore aquele alimento, deixe que ele vivencie tudo aquilo, deixe que ele se suje, deixe que ele possa explorar aquele alimento com a mãozinha, levando a boca, né, explorando e aprendendo a comer. A dica número 4. Se a princípio, se no começo você não teve sucesso, se o seu bebê até hoje não aceitou nenhum alimento, tente e tente novamente. Né? Se ele não mostra interesse na primeira tentativa, ou ele rejeita só no olhar, fazendo uma expressão de nojo, né? É normal. Tudo isso é normal e é esperado, né? E por ser normal, não significa que ele não vai gostar, que ele nunca vai querer colocar aquilo lá na boca. Né? Os estudos mostram que a criança precisa ali de 10 a 20 exposições para que ele queira comer aquele alimento, para que ele queira colocar aquele alimento na boca. E eu sei que pode ser muito frustrante, principalmente no início, quando a gente está com muita expectativa da criança comer, da criança vivenciar uma nova fase, um novo momento, e a gente quer vivenciar tudo aquilo com a criança. E a gente fica muito frustrado quando a criança recusa, quando ela não aceita, né? Quando ela nem abre a boca, quando ela trava a boquinha dela. Mas persistência aqui, com certeza, é o caminho. E com certeza, toda essa persistência, ela vai valer a pena. E no futuro, você vai ver que a criança vai agradecer muito a exposição que você deu a oportunidade dela poder vivenciar. E com certeza esse momento é a hora de você continuar persistindo para que a criança vivencie aquele alimento. Porque quanto maior a criança é, mais exposições ela vai precisar. Se ali na introdução alimentar ela precisa de 10, depois de 2 aninhos ela vai precisar de muito mais, porque ela já tem outras noções, ela já tem o comportamento da neofobia, que já atrapalha muito e que já traz muito medo para ela querer vivenciar esse alimento. Então, esse momento da introdução alimentar é o momento mais oportuno para você fazer isso. Número 5. Sirva de exemplo. Por mais clichê que isso possa parecer, os bebês, eles são muito espertos e eles estão observando o que você está fazendo. Ele observa o seu comportamento e ele vai copiar o seu comportamento. Se ele estiver comendo algo, se ele estiver comendo bem, se ele estiver comendo alimentos coloridos, ele com certeza ele vai querer experimentar, ele vai querer pegar o que você está comendo, ele vai querer levar à boca o que você está comendo. Então, incluir o seu bebê no momento da refeição, conversar com ele, deixar aquele momento oportuno para que ele queira comer, isso tudo é muito importante para que no futuro ele tenha prazer em ir para a mesa. E é muito o que a gente vê hoje em dia. Crianças que não vão à mesa, que fica muito ansiosa só pelo fato de sentar à mesa para comer em família, porque não teve a oportunidade de vivenciar isso. Né? Na introdução alimentar comeu separado, né, distante da família, e aí não teve como vivenciar refeições em família. E como que a gente quer ensinar isso para a criança depois? Como que ela vai aprender a comer refeições em família se ela não teve a oportunidade, né? Se ela não vivenciou isso no momento que ela precisava ter vivenciado. Então a gente precisa começar a pensar nisso tudo. A dica número 6, respeite os limites da criança. E aqui eu tô falando sobre os sinais de fome e de saciedade. O bebê consegue muito bem te mostrar esses sinais. Então cabe a nós,
né, observar esses sinais e respeitar e responder a eles. Então não fique ali tentando, se a criança comeu 2 colheradas, forçar mais 2 mordidas. Ah, não, vamos comer só mais 2 mordidinhas, só mais 3 colheradas. Porque às vezes ela já chegou no limite dela, ela não quer mais. E quando a gente fala em comer bem é também comer numa quantidade que seja agradável. Se a criança está fechando a boquinha, se ela te mostra que ela não quer mais, por que você vai continuar ali pressionando, forçando ela a comer, tentando de outras formas, ou então tentando distrair para que ela coma um pouquinho mais? E às vezes essa distração já é o primeiro passo para depois a criança só comer distraída. Então, muitas vezes, esses comportamentos começam sem a gente nem ver. A gente começa a fazer porque a gente acha que vai ser uma estratégia para fazer a criança comer, e aí vira um comportamento que ela vai precisar e vai ficar dependente dela, vai ficar dependente desse comportamento para o restante da vida. E muitas vezes começou ali na introdução alimentar. Então, deixe que a criança te guie, né, as colheradas, as mordidas, deixe que ela guie e que ela te mostre os sinais de saciedade dela ou os sinais de fome. E cabe a nós respeitar todos esses sinais. Então, respeite o fato da criança ter decidido que o corpo dela está satisfeito, que o corpo dela não quer mais, né? Isso vai ajudar a criança a ter controle sobre o apetite dela, vai ajudar a criança a entender quando ela está com fome, quando ela está cheia, quando ela não quer mais comer. E vai ajudar a criança a comer de forma consciente também. Então, tudo isso ela está aprendendo, principalmente nesse momento. A dica número 7. Evite açúcar, né? Principalmente agora nesse momento da introdução alimentar, até os 2 aninhos, evite ofertar alimentos açucarados para a criança. Por quê? Porque ela está no momento de aprender a comer e aprender a comer o que precisa. Se ela já aprendeu a comer o que precisa e você inclui um alimento açucarado, não tem problema, porque ela já sabe comer o que precisa. Ela já trabalhou o paladar dela, ela já aprendeu a comer a fruta, a verdura, a carne, o arroz, o feijão, ela já aprendeu a comer isso. Você incluir ali um doce com uma frequência adequada, não vai ser o problema. Mas faça isso no momento que a criança já saiba comer. No momento que ela já tenha o discernimento para entender que ela tem o horário de comer as refeições, tem o horário de comer as frutas e tem o horário de comer um doce, de comer algum outro alimento, né? Nunca como troca, nunca como recompensa. E tudo isso ela vai aprender. Mas se você começa a ofertar alimentos açucarados antes dela aprender o que ela precisa aprender a comer, o que vai acontecer? Ela vai deixar de comer o que ela precisa para comer o alimento açucarado, já que ele tem um sabor muito mais realçado, já que ele é um alimento muito mais fácil dela comer, já que ele é um alimento muito mais saboroso, já que tem muito açúcar, né? Então a gente tem que pensar nisso tudo. E quando a gente introduz alimentos açucarados muito precocemente, certamente a criança vai ficar mais seletiva. Ela vai selecionar mais os alimentos e vai deixar de comer o que precisa. Vai preferir mais os alimentos açucarados e deixar de comer os alimentos que vão ser favoráveis ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento. E é muito importante que a gente pense nisso. Eu atendi recentemente um paciente de 2 anos que a família conduziu dessa forma. A família é dona de supermercado e a criança desde cedo ia para o supermercado com os pais. E como foi uma criança que andou muito rápido, ali por volta de 10 meses, ela já andava pelo supermercado todo e a família deixava à disposição ela pegar e comer o que ela quisesse. Hoje em dia é uma criança que não come absolutamente nada. Ele simplesmente não almoça, não janta e só come lanches e nada de fruta. Os lanches que ele come é pão de queijo, biscoito, bala, todinho, iogurte, né? Ele não come nada de refeição, porque desde cedo teve acesso a esses alimentos. Como ele teve acesso desde cedo a esses alimentos, ele foi deixando de comer os outros alimentos, que são muito mais difíceis dele aprender a comer, já que são alimentos com textura, com menos sabor, que precisa de um paladar mais aguçado para que a criança consiga comer. Então, se a gente introduz muito cedo alimentos com baixo teor nutricional, certamente a criança vai ficar mais seletiva e vai deixar de comer os alimentos que ela precisa comer. Quando a criança tem ali por volta de 12 a 15 meses,
procure ofertar alimentos diferentes com maior frequência. Por quê? Crianças de 12 a 15 meses, elas ainda não estão vivenciando o período da neofobia, mas elas estão quase entrando nesse momento. E aí, quanto mais alimentos você oferta para essa criança, quanto mais diferentes são esses alimentos, maior a variedade que ela está comendo. E aí, mais fácil vai ser da criança aceitar um alimento quando ela recusa o outro, né? Maior vai ser a lista dela de alimentos. E aí, quando ela recusa um alimento, não vai ter tanto problema, porque ela tem vários outros para ela substituir. E aí, se você fica só muito focada no alimento que ela come e deixa de ofertar os alimentos que ela ainda não aprendeu a comer, e aí, se ela deixa de comer o que ela come, o que vai acontecer? A lista só vai diminuindo. Mas pensa o seguinte, quanto maior a lista, menor vai ser o problema da recusa alimentar. Porque ela recusou um, mas ela tem vários ali. Qual que vai ser o problema dela recusar uma mamão se ela come ali outras 10 frutas? Não tem nenhum problema. Qual que é o problema dela recusar um brócolis se ela come ali 10 outros diferentes tipos de vegetais? Qual que é o problema dela recusar, sei lá, um arroz se ela tem outros alimentos daquele grupo que ela aceita? Não tem problema. Agora, se a criança ela vai ficando cada vez mais restrita de um grupo, daquele grupo alimentar, do grupo dos cereais, ela só come o arroz. E se um dia ela deixar de comer o arroz, como que a gente vai fazer? Se você só oferta o arroz diariamente, e aí ela deixa de comer o arroz, como que depois você vai incluir um outro alimento? Então, quanto maior a lista, maior a chance da criança conseguir repor aquele alimento que ela deixou de comer. Entendeu o raciocínio, como que é? Como que a gente pensa? Por isso que eu sempre falo, em toda refeição, oferte uma gama enorme de alimentos. Porque assim você está variando bastante. E a criança, se ela deixar de comer um alimento, não vai ter tanto problema. A dica número 9. Faça a transição para a comida da família no tempo certo. Se você fica ali ofertando alimento amassado por muito tempo e você não faz essa transição para a comida da família, para o alimento sólido, a criança ela não aprende a comer, ela não aprende a mastigar e aí você fica escrava da refeição em papinha, da refeição que a criança aprendeu a comer e ela vai deixando de comer porque você está fazendo a transição alimentar. Então leve a criança para a mesa no tempo oportuno, para ela comer refeições em família junto com você. Coma com ele, de preferência, os mesmos alimentos, né, a mesma comida que a sua. Porque assim você está garantindo que ele já está vivenciando aquele momento antes do período que ele fica mais seletivo, antes do período que ele tem esse comportamento de maior neofobia, de medo de comer. Então não fique muito tempo ofertando a comida, alimentos separados e diferentes do da casa. Porque se você demora muito para fazer essa transição, maior vai ser a chance do seu filho ficar seletivo e quando você fizer a transição, ele vai ser mais fácil dele recusar aquele alimento. E quando que é o momento oportuno, Carol? Ali por volta de 10 meses. 10 meses é o momento oportuno para você fazer essa transição e já começar com os alimentos da casa. Claro, sempre respeitando o ritmo do bebê, sempre respeitando o desenvolvimento do bebê, né? Se é um bebê prematuro, é claro, às vezes aos 10 meses ele não vai estar pronto para fazer isso. Então a gente vai sempre respeitar o ritmo, respeitar o desenvolvimento da criança. Que eu falo fazer a transição. Por exemplo, se você começou com comida amassada, fazer a transição é você passar para a comida da família. Então você não ficar ofertando comida amassada por muito tempo. É você ir fazendo essa transição gradual, ir amassando cada vez menos até você chegar na comida da casa. E é preciso que você faça essa transição, né, no momento certo. A transição da consistência, a transição dos alimentos, a transição para a comida da casa. Porque você fica cozinhando um alimento diferente para o seu filho, ele está observando você comer outro tipo de alimento, enquanto ele está ali com a papinha. Então é um momento de você fazer essa mudança, né? Passar da alimentação amassada para uma alimentação com textura, com consistência, com pedaço, tá? A transição que eu falo é nesse sentido. A dica número 10. Mantenha um ambiente de refeição livre de distratores. E isso é algo assim que a gente tem que chamar muita atenção, porque cada vez mais a gente fica tentando distrair a criança para comer.
E isso é muito comum, às vezes a gente faz no impulso e sem ver, porque a gente foi ensinado assim, a gente foi alimentado assim, né? Fazendo o aviãozinho para a criança comer, ou levar um tablet para a mesa, ou colocar uma galinha pintadinha na mesa, ou colocar ali, sei lá, uma televisão para a criança se distrair e comer. E se a gente faz isso, principalmente no começo, a criança fica muito dependente dessa questão. A criança fica muito dependente dessa distração. E aí, cada vez menos ela presta atenção na comida e ela nem vê o que ela come. Se ela nem vê o que ela come, como que ela vai aprender a comer? Como que ela vai aprender a distinguir um alimento do outro? Então, ela vai ficar sempre dependente daquela distração. E aí, o que a gente está ensinando para ele? Que ele não precisa nem tentar, porque tem ali, ele sempre vai poder optar pelo alimento que ele vai comer. Né? Então, se a gente trabalha sempre com estratégias que vão fortalecer a exigência da criança, ela vai cada vez mais ficando exigente e fortalecendo essa preferência alimentar dela em detrimento dos outros alimentos. E aí, quando a gente faz isso, né, o bebê vai também trabalhando isso nele. Né? Então, sempre oferte alimentos diferentes, você pode até associar alimentos, mas nunca ficar fortalecendo as preferências do seu filho. A dica número 12, que é do tablet, da televisão, do brinquedo, ou do que quer que seja que você está usando para distrair a criança. Então, quantas crianças você conhece que hoje em dia comem somente com a televisão ligada? Comem somente de frente à televisão, assistindo um desenho ou algo que goste? Então, qualquer outra tática de distração que é usada na casa. Então, isso nunca ajudará a criança a entender o apetite dela, muito menos regular a quantidade que ela precisa comer. Então, na verdade, o que vai ensinar a criança é o oposto. Né? Cada vez menos a criança vai querer sentar à mesa, cada vez mais isso vai ser mais difícil para ela, e vai trazer muita ansiedade para ela também, e cada vez mais a criança vai ficando exigente, né, quanto à alimentação, já que ela nem vê o que ela está comendo, ela está ali de olho, né, na distração e tirando o foco do alimento. Agora sim, quando eu falo em distração, quando a gente pensa em distração, é focando para a criança comer mais. Agora, quando é uma criança maior, ali por volta de 2 anos, que é algo mais lúdico, não tem tanto problema. Por exemplo, você levar, sei lá, uma boneca para a mesa. Não, hoje a gente vai dar comidinha para a boneca também. Você trazer uma certa brincadeira para a mesa, né, que vai facilitar o momento da refeição, não tem tanto problema. Né, porque o intuito ali não é distrair a criança, é tornar aquele ambiente lúdico, é deixar a criança mais confortável no momento da refeição, principalmente se é uma criança que tem mais dificuldade para sentar à mesa. Assim a gente pode usar, mas se for uma televisão, um tablet que está ali para a criança ficar prestando atenção no distrator ao invés de prestar atenção no alimento, aí sim pode trazer consequências negativas para a alimentação da criança. A dica número 11. Respeite as preferências alimentares da criança, mas não ceda sempre. Muitas vezes é o que acontece. Igual eu falei, a criança, às vezes, você viu que ela ama banana. E aí todo dia você quer ofertar banana para ela porque você sabe que é o que ela vai comer, é o que ela vai aceitar. Quando você cede sempre a preferência alimentar da criança, na verdade, você está fortalecendo essa exigência dela. Você está fortalecendo essa preferência dela. E ela acaba não sendo exposta a outros alimentos, né? A outros sabores, ela fica só naquele alimento. Isso mantém a criança nessa alimentação exigente. E aí você fica escrava daquele alimento, você fica escrava da cozinha e da exigência da criança. Quantas vezes a gente não vê pais que ofertam uma refeição e aí a criança não aceitou, aí volta para a cozinha, tenta fazer um novo alimento, aí a criança não aceita, aí tenta ofertar outra coisa, a criança não aceita, e aí oferta o leite, porque é o que a criança vai aceitar. Muito importante, não reaja à recusa alimentar do seu bebê. Se você fica muito chateada quando o bebê não come, ou então se você briga com o bebê, ou se você ameaça, ou se você pune, ou se você força, ou se você tem qualquer outra reação emocional frente àquela recusa alimentar da criança, o que você está fazendo? Você está colocando mais lenha na fogueira.
né? A criança recusa um alimento por vários motivos. E, na verdade, o que a gente tem que fazer é analisar o porquê dessa recusa. É uma recusa que foi isolada? Ou é uma recusa que está acontecendo repetidamente, todos os dias? Porque se foi uma recusa esporádica, a gente tem que avaliar se realmente não tem outra coisa associada. Se a criança não está com sono, ou se ela não está com fome demais, ou então se ela está muito irritada naquele momento. Agora, se for algo frequente, a gente tem que repensar o que pode estar acontecendo para a criança estar recusando aquilo lá repetidas vezes. É a forma como você está ofertando? É a abordagem da alimentação? Você está deixando seu filho ter mais autonomia? Então a gente tem que repensar. Mas nunca dá muita atenção para aquela recusa alimentar. Né? Por quê? Porque isso acaba prejudicando não só a alimentação, mas como o seu relacionamento com o seu filho. Sabe qual que é a melhor reação? É não ter reação. Por mais difícil que isso seja, é você ficar neutra, você estimular a neutralidade. Não quis comer? Ok. A gente vai esperar até a próxima refeição e vai ofertar aquela oportunidade para a criança comer novamente. E lembrando que na introdução alimentar o bebê tem à disposição dele o leite, que vai ser o melhor alimento para ele, que vai ser o que vai garantir a nutrição dele. Então tudo isso a gente tem que também trabalhar e repensar a questão da recusa alimentar dele, porque isso traz muitos problemas. Pode ter começado com essa recusa, uma recusa assim isolada, e aí essa recusa isolada, ela se transforma num comportamento que vai ser repetido, né? Um comportamento que vai se tornar muito usual para aquela criança e começou por uma recusa que foi mal conduzida. Então, a gente tem que levar isso em consideração também. E a dica número 13, que é a última, desfrute do momento da alimentação. Então, essa conexão no momento da refeição, ela é muito importante e ela transmite uma vibração positiva para a criança, ela transmite muita segurança para a criança. Né? Se você está ali aberta, né, sorrindo para o seu filho, conversando com ele, se você não está muito tensa, se você não está ansiosa, tudo isso ele tá absorvendo, todo esse comportamento que você está ali. E isso pode ajudar muito na redução dos conflitos, né, nesses conflitos que a gente vê no momento da alimentação. E eu sei que alimentar uma criança muitas vezes não é algo que a gente goste muito, porque gera medo, gera ansiedade, gera estresse. E muitas mães não gostam desse momento da refeição, né? Mas infelizmente a gente não tem como fugir disso, porque a criança depende da gente para se alimentar. E aí quando a gente pensa que se esse momento for pesado, se esse momento não for agradável, a criança vai só absorver isso, por que não tornar esse momento agradável? Já que vai ter que ser algo repetido, já que vai ter que ser algo constante, por que não tornar esse momento agradável para a criança? Por que não tornar um momento de aprendizado, um momento de troca positiva, um momento de conexão, para que a criança se sinta predisposta a querer aprender? Para que a criança se sinta confortável e segura para querer receber aquele alimento, né? E muitas vezes a gente não dá muita importância para isso. E talvez por isso que não está fluindo tão bem. Porque a gente não está dando importância para o que é simples, o que é espontâneo, o que é natural. E quando a gente começa a dar importância para essas pequenas coisinhas, esses pequenos diferenciais, tudo começa a fluir de uma forma positiva e que a gente pode se surpreender muito. E eu espero que essas 13 dicas tenham feito muito sentido para você e que você consiga colocar tudo isso em prática para que você veja essa transformação na sua casa, para que você veja essa transformação no momento da refeição com seu filho. E eu quero muito te pedir para que você me traga esse feedback, para que você me diga se está surtindo efeito na sua casa, para que você me diga que você viu mudanças positivas na alimentação do seu filho, porque isso para mim faz muito sentido. E se você puder encaminhar para mais pessoas, eu vou ficar muito feliz também, porque assim a gente garante que todo esse conteúdo vai chegar até mais pessoas.